Olá pessoal, meu nome é Sérgio Segundo e esse é o Segundo Plástico, o seu canal de cirurgia plástica no YouTube. E hoje nós vamos falar sobre uma parte do corpo que é considerada a preferência nacional. Você sabe qual é? Bem, se você estiver pensando no bumbum, infelizmente você está enganado. Quando se trata de cirurgia plástica, existe uma outra parte do corpo que desperta bem mais o interesse das pessoas. E essa parte do corpo está no local bem mais nobre, próximo do coração. Sim, são os seios. E pensando nisso, é que hoje eu vou responder para vocês 7 perguntas que as pessoas mais fazem sobre mastopexia. Ficou interessado? Então bora conferir. Vamos então para a primeira pergunta. O que é a cirurgia de mastopexia? Bem, essa é uma pergunta bem interessante, porque de fato o termo mastopexia não é um termo que é muito utilizado no dia a dia, então é interessante que a gente explique o que é a mastopexia. Na cirurgia de mastopexia é feita a correção da posição da mama, quando a mama está caída. Também é feita a correção da forma da mama, quando além de caída, a mama também está espalhada, perdendo aquele contorno arredondado que a mama bonita tem. E como é que é feita a cirurgia da mastopexia? São feitas algumas incisões, ou seja, cortes. Daí é retirado o excesso de pele e quando necessário mudar também a forma da mama, retira-se também gordura e tecido glandular da mama. A seguir é moldada a mama, deixando ela com um formato melhor, e é feita a subida da areola junto com o mamilo, para uma posição adequada. Daí então é feito o fechamento, utilizando vários pontos com fio absorvível, que não precisa ser retirado depois. Segunda pergunta. Para quem é indicada a mastopexia? A mastopexia ela é indicada para todas as pacientes que têm a mama caída, que nós chamamos de pitose mamária, que acontece quando a areola e o mamilo que está acima da areola descem abaixo do sulco inframamário, que é uma linhazinha que tem aqui abaixo da mama e que marca o local onde a mama se insere no tórax. E nós temos vários graus de pitose mamária, desde a mais leve, em que o mamilo está só um pouco abaixo do sulco inframamário, até casos mais graves, onde a areola e o mamilo descem bem abaixo do sulco inframamário e o mamilo passa a apontar para baixo, em vez de apontar para frente, que seria o normal. Em todas essas situações, está indicada a realização da mastopexia. Terceira pergunta. Qual a diferença entre mastopexia e mamoplastia? Bem, a mamoplastia é um termo genérico que se refere a qualquer cirurgia plástica realizada nas mamas, sendo que as mais comuns são a mamoplastia redutora, que é feita em mulheres que têm as mamas muito grandes, causando incômodo e, portanto, precisam ser reduzidas. E você também tem o oposto, que são mulheres que desejam aumentar o tamanho das mamas. Nesse caso é feita a mamoplastia de aumento, que pode ser feita ou com implante de silicone, ou com preenchimento utilizando gordura da própria paciente, ou então a combinação das duas coisas. Já a mastopexia, como eu falei anteriormente, é apenas a correção da pitose mamária, sem mexer no volume da mama. Porém, quando se faz a mamoplastia redutora, sempre se faz junto também mastopexia. Em alguns casos de mamoplastia de aumento também é necessária a realização da mastopexia. Quarta pergunta. Qual a diferença entre silicone e mastopexia? Bem, a colocação de silicone nos seios, ou como nós chamamos a mamoplastia de aumento com colocação de implante de silicone, é uma cirurgia que é indicada para aquelas pacientes que têm o desejo de aumentar o tamanho da mama. Já a mastopexia, como eu falei previamente, é uma cirurgia que apenas corrige a posição da areola da mama, naquelas pacientes que têm a mama caída. Porém, as duas cirurgias podem ser feitas juntas, e nesse caso o nome do procedimento é a mastopexia com prótese de silicone, que é o nome mais popular, ou implante de silicone, que seria o nome mais correto. Quinta pergunta. Como é o corte da mastopexia? Bem, o corte da mastopexia, na verdade a incisão, ele pode ser feito de diversas formas, a depender do grau de pitose mamária e da quantidade de pele que vai precisar ser retirada para corrigir a posição da areola. Nas formas mais leves de pitose mamária, quando você tem apenas um leve descida da areola, pode ser retirada apenas a pele acima dela, e nesse caso a incisão é feita apenas ao redor da areola. Daí o nome incisão periareolar. Já quando você tem um excesso de pele não apenas acima da areola, mas também abaixo dela, que precisa ser retirado para corrigir a posição, aí nesse caso se faz uma incisão linear abaixo da areola, que é a chamada incisão vertical. E nos casos mais graves, como você tem que tirar excesso de pele também na lateral e às vezes no meio da mama, ou quando precisa mexer na gordura, no tecido glandular da mama, é feita uma incisão
vertical e também uma incisão horizontal, que pode ser só apenas para a lateral, daí é chamada de incisão em L, ou pode se estender tanto para a lateral quanto para o meio, daí forma a figura do T invertido. Sexta pergunta: quais os riscos da mastopexia? Bem, como eu já falei em outros vídeos, toda cirurgia tem os seus riscos. Existem, por exemplo, os riscos relacionados à anestesia, como, por exemplo, reação alérgica a alguma das medicações, ou a descompensação de algum problema cardíaco prévio, que pode levar a uma alteração das batidas do coração durante a cirurgia. Isso é algo que é comum a qualquer cirurgia. Então, por isso que é muito importante que seja feita consultas pré-operatórias para minimizar ao máximo possível esses riscos. E em relação ao procedimento cirúrgico em si, a mastopexia é uma cirurgia bastante segura e que não oferece nenhum risco à vida. Porém, existe algo que não é relacionado diretamente à manipulação cirúrgica e que pode acontecer, que é a chamada trombose venosa profunda, que acontece devido à cirurgia ser um pouco demorada e a paciente ficar muito tempo imóvel. Mas existem vários cuidados que são tomados durante a cirurgia para evitar que ocorra a trombose. Agora, se a gente for falar de complicações, que são coisas que podem acontecer após a cirurgia, a mais temida com certeza é a necrose da areola, que acontece quando não existe circulação de sangue suficiente para a areola e os tecidos acabam morrendo, o que pode levar à perda total ou parcial da areola e do mamilo. Felizmente, isso é uma complicação bastante rara e, quando detectada precocemente nas primeiras horas após a cirurgia, pode ser revertida, evitando a perda da areola. E se nós formos falar de complicações menores, as mais comuns são a deiscência, que é a abertura parcial da ferida operatória, que pode levar a um tempo maior de cicatrização, e também as cicatrizes alargadas, que deixam aquele aspecto inestético da cicatriz. Na maioria das vezes, essas complicações menores podem ser tratadas apenas com medicações aplicadas na própria ferida, e que resolvem a maioria dos casos. Quando não, pode ser feita uma cirurgia de retoque para corrigir algumas imperfeições, alguns meses após a primeira cirurgia. Sétima pergunta: quais são os cuidados após a mastopexia? Meu primeiro cuidado é realizar os curativos corretamente, conforme a indicação do cirurgião plástico. E essa rotina é particular de cada um e muda de cirurgião para cirurgião. O outro cuidado que você tem que ter é evitar elevar os braços acima dos ombros por pelo menos 2 semanas após a cirurgia, que é para evitar forçar os pontos. E também não carregar objetos pesados e nem fazer musculação dos membros superiores por pelo menos 30 dias após a cirurgia. É também muito importante utilizar o sutiã pós-operatório para dar uma sustentação melhor às mamas por um período de 45 até 60 dias após a cirurgia. E por último, em relação à gravidez e à amamentação, o ideal é evitar a gravidez até 1 ano após a cirurgia ou pelo menos 6 meses, que é o tempo que vai levar para aquela mama operada ficar com o formato e a posição bem definidos. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Se sim, então deixa aqui o seu like. E se você gosta de cirurgia plástica, já se inscreve no nosso canal. É isso aí e até a próxima. Tchau!